gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a autoestima e o quanto é importante trabalhá-la e estar em contato aí com as nossas potencialidades, utilizando todas as nossas ferramentas para que a gente possa ter um desenvolvimento saudável e funcional no nosso dia a dia. Então vamos pensar aí, a gente banalizou o termo autoestima, né? A gente costuma dizer, a minha autoestima está muito baixa, mas a gente precisa no nosso dia a dia realmente refletir como é que anda a nossa autoestima, porque a nossa autoestima é que vai ditar, né, e determinar todos os nossos comportamentos. Ela afeta diretamente tudo o que fazemos, né? A nossa vida profissional, a nossa vida familiar, os nossos relacionamentos conjugais, né? Ela que vai ditando aí, porque ela possibilita pra gente uma melhor colocação do nosso eu, né? Se a gente está com uma autoestima mais equilibrada, a gente consegue exercer o nosso potencial. E se a gente está com a autoestima muito baixa, a gente vai se retraindo, não vai conseguindo colocar os limites que são necessários, a gente não vai conseguindo falar com a nossa própria voz, né? A gente tende a ficar mais retraído, mais tímido, sem conseguir exercer aí as nossas características e qualidades. É como se o mundo todo ficasse muito gigante e a gente se sentisse aí uma formiguinha, né? Sem condições de se colocar aí com a devida força que é preciso para viver. Então, o que seria essa autoestima? Essa autoestima ela é construída aí lá no nosso passado, né? Porque a gente se constrói com esse fenômeno social, né? O nosso eu, ele é constituído aí com o fenômeno social. A gente vai construindo a nossa imagem de quem somos com a nossa vivência, né? Desde criança. Então, provavelmente, se você hoje se sente com essa autoestima baixa, você vai precisar passar por um processo terapêutico para entender tudo o que aconteceu com você e poder fazer a ressignificação disso. Mas é preciso que você entenda alguns pontos para que você possa fazer esse processo de uma maneira mais consciente, mais fluida, né? O que seria a autoestima? Então, a autoestima, ela é a consciência que a pessoa tem a respeito de si mesma e a consciência também a respeito do sentimento de estima por si mesma, ou seja, o afeto, né? Eu tenho consciência do afeto que eu tenho pelas minhas atitudes, sentimentos. Então, se eu tenho um afeto positivo ou se eu tenho um afeto negativo, né? Nas minhas relações com as pessoas e com esse ambiente externo, eu fui desenvolvendo, né? E atualmente a gente vai desenvolvendo aí essa nossa imagem de nós mesmos, né? Eu vou percebendo como é que eu vou me comportando com o outro, como é que eu vou, esses sentimentos, como é que esse outro vai reagindo a mim, e aí eu vou criando essa imagem perceptiva. Eu vou sentindo aí, né? Isso foi bom, isso não foi, então eu sou boa, eu não sou boa, vão gerando esses sentimentos aí. Eu vou me sentindo inferior, superior, eu vou me sentindo maravilhosa ou eu vou me sentindo péssima. Isso é que vai determinando aí essa autoestima, o modo como eu vou me relacionando comigo mesmo e o modo como eu vou me relacionando com o outro vai gerando essa percepção e eu vou constituindo esses sentimentos e vou gravando tudo isso na minha memória. Então eu começo a me enxergar de uma determinada forma e isso mais ou menos se cristaliza. E esse é o grande perigo, né? Porque isso provavelmente foi cristalizado lá atrás e agora a gente precisa rever isso para que a gente não viva nesse passado, para que a gente tenha a chance de ressignificar isso e possa viver efetivamente no presente. Porque talvez você tenha tido palavras críticas, duras, ásperas lá no passado que te cristalizaram nesse momento aí, mas você não é mais aquela criança. Hoje em dia você pode transformar a sua situação, você pode mudar aí o conceito que você tem de si mesma, os sentimentos dessa vivência tão sofrida lá no passado. Você pode se ver e se sentir de uma nova maneira. Mas para isso você vai precisar aí investir nesse processo de autoconhecimento, né? Transformar toda essa sua energia psíquica. Isso vai, né, necessitar de muita coragem, muita determinação para que você consiga fazer isso. Por quê? Porque muito provavelmente a sua autoaceitação, que faz parte aí da constituição da sua autoestima, a sua autoconfiança foram abaladas.
E aí o que acontece? Você provavelmente está vivendo nesse movimento aí do passado que te conduz para um pensamento de culpa. Você vive muito no que a gente chama, lembra daquele mito da Medeia, né? Da Medusa, quer dizer, me desculpem, que a gente se paralisava, né? Porque se você olhar para a Medusa, o que que acontece? Você se paralisa. Então, se a gente olha para essa culpa o tempo todo, a gente paralisa, a gente não floresce. E é isso que acontece quando a gente está com essa autoestima, né, muito baixa, a gente fica o tempo todo vivenciando essa culpa. E se a gente está vivenciando isso, se a gente está olhando para isso o tempo todo, a gente não consegue esse movimento aí de crescimento, porque culpa é diferente de responsabilização. E é esse movimento que você precisa fazer aí, né, diferenciar a culpa da responsabilização. É claro que faz parte do nosso movimento de amadurecimento entender, isso eu ainda não tenho condições. Por exemplo, vou dar um exemplo no seu trabalho. Você não tem determinada característica que você precisa desenvolver. Isso é tornar-se responsável, entender isso. Eu não sei digitar tal coisa. Então eu vou entrar num curso, vou me preparar para conseguir digitar isso. Esse é um movimento proativo, você se responsabilizou, entrou no curso e começou a desenvolver isso. Agora a culpa, lá atrás eu não aprendi isso, foi meu pai, minha mãe que não me colocaram nesse curso. Eu fico o tempo todo nesse lamento, Isso está me consumindo, eu estou aqui olhando e não saio disso, então eu não consigo ultrapassar esse momento. Eu fiquei paralisado nessa culpa, porque eu tô aqui na minha autoestima, sem energia psíquica para conseguir dar esse salto. Por isso que o processo terapêutico ajuda, porque ele justamente te ajuda a ser esse trampolim para você saltar. Então, a gente precisa, para conseguir movimentar essa autoestima, sair desse lugar da culpa. Isso é muito importante, para movimentar toda essa energia psíquica. Outro fator preponderante, né, para a autoestima, para a gente favorecer essa autoestima, é o cuidar de si. Esse cuidar profundo, né? Ele não é apenas cuidar da aparência, mas ele é cuidar dessa nossa integralidade, vamos dizer assim. A gente precisa fazer esse aprofundamento, estar consciente das nossas emoções, das nossas necessidades psíquicas, corporais, se respeitar, ter esse relacionamento amoroso com a gente. Mas isso também a gente vai adquirindo com o tempo, né? Com esse processo de autoconhecimento. Outra questão também é a gente entender que somos seres falhos e que em alguns momentos, para o nosso amadurecimento acontecer, foi preciso que a gente passasse aí por erros, em que não é possível a gente ter um caminho sempre de vitórias, de sucessos, que os momentos mais difíceis fazem parte da nossa vida e que se a gente amplia isso, não se vê sempre como um derrotado, como um fracassado, mas que entende que para chegar em algum lugar é preciso para passar por um caminho e que esse caminho ele é amplo, ele não é apenas de um lado só, né, do lado do sucesso ou das vitórias, mas que ele inclui um largo espectro, a gente consegue viver de uma maneira mais abrangente, sem se cobrar tanto, né? É preciso que a gente tenha essa compaixão conosco mesmo. Às vezes a gente fala tanto nessa compaixão com os outros, mas com a gente mesmo a gente se cobra tanto. Então, na hora da gente pensar nessa nossa autoestima, o que nos favorece muito é ter esse olhar com a gente de compaixão e pensando sempre que somos um processo, que não nascemos prontos, que estamos sempre em evolução, que se a gente se coloca nesse lugar aí de que estamos caminhando, esse processo fica muito mais fácil, né? Porque a gente pensa que podemos evoluir, que estamos aí e que vamos conseguir isso se nos colocarmos nessa posição.
Essa posição de nos aceitarmos como caminhantes, ela nos coloca aí justamente ao contrário do narcisismo, né? Que já diz que a gente é perfeito, cheio de qualidades e que nos vê apenas como esse outro lado da perfeição. Então, quando a gente aceita que estamos aí num espectro mais amplo, a gente vive muito mais leve e aí a gente começa a se abraçar por inteiro. Isso é ter autoestima, né? É se abraçar por inteiro, é se amar, mesmo sabendo que nós não somos tão perfeitos, tão maravilhosos, mas que a gente tem condições de evoluir através de todas as nossas dificuldades. É abraçando a nossa sombra que seremos aí capazes de fazer a nossa integração. Se você tem alguma dúvida ou se você tem algum tema para sugerir, inscreva-se no canal, deixe nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.